Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Regiane, sou advogada aqui no Quetes Advocacia e hoje vamos continuar falando sobre aposentadoria para pessoa com deficiência. Então, se você é uma pessoa com deficiência ou conhece alguém que seja, encaminha depois esse vídeo para essa pessoa, porque hoje eu vou dar dicas muito importantes sobre pontos que as pessoas não costumam falar para orientar a respeito da perícia PCD. Então, já deixa aí salva, já salva, aliás, aqui para você poder compartilhar e reassistir se você estiver perto também de realizar a sua própria perícia. Então, o primeiro ponto que é extremamente importante que se tenha em mente é que uma pessoa com deficiência não é uma pessoa inválida. Muitas vezes, os conceitos de pessoa com deficiência e de invalidez se misturam. Então, nessa parte, principalmente de ir realizar a perícia médica, tenta-se, por vezes, fazer a comprovação de uma invalidez para o trabalho. Basicamente, uma comprovação de que a pessoa não tem condições de exercer as suas atividades laborativas, que não tem condição de estar no mercado de trabalho. E a gente sabe que não é isso, né? No geral, a gente tem que ter em mente que uma pessoa com deficiência tem sim que ser inserida no mercado de trabalho, tem muitas vezes condições de estar exercendo todo tipo de atividade, a depender, claro, das limitações impostas pela sua própria deficiência. Então, o que é importante se ter em mente no momento de ir para essa perícia PCD? Você precisa demonstrar ali a questão do seu impedimento de longo prazo, ou seja, que a sua condição traz prejuízos para o seu dia a dia. Não é uma questão de falar que você não tem condições de trabalho, até porque uma pessoa com deficiência, tanto antes quanto depois da aposentadoria, pode continuar trabalhando. As aposentadorias PCD e aposentadoria por invalidez são completamente diferentes. Então, no momento da perícia, não se busca verificar a questão da incapacidade para o trabalho, mas sim o grau da deficiência. Só que muitas vezes é nesse ponto que a gente tem uma grande dificuldade. Pelo seguinte, a pessoa vai para a perícia sem orientação e tem aquele grande receio de ficar com restrições, de não poder continuar trabalhando ou ter algum problema no seu vínculo de trabalho atual enquanto aguarda ali a decisão para ter o acesso ao benefício. E então, na perícia, vai respondendo aos questionamentos médicos de uma forma muito genérica, ou ressaltando o quanto tem capacidade para o trabalho, o quanto está em igualdade de condições com todas as pessoas, mesmo as que não têm ali uma deficiência. E é aí que muitas vezes a pessoa acaba se prejudicando, porque é o seguinte, a pessoa com deficiência, como eu já mencionei, tem sim condições de trabalho, isso não é um ponto para ter acesso ao benefício. Porém, na perícia, a pessoa que tem deficiência tem que destacar quais são as suas dificuldades no dia a dia. Porque uma pessoa com deficiência não vai ter a mesma facilidade para desenvolver determinadas atividades como uma pessoa que não tem uma deficiência. Isso eu não falo somente no âmbito do trabalho, porque para a aferição, para determinar o grau da deficiência, é feita uma análise biopsicossocial, ou seja, o quadro clínico da pessoa é avaliado. Porém, essa análise também deve ser feita em uma segunda etapa, que normalmente seria ali por um assistente social, para ver como aquele quadro interfere ali na questão da vida mesmo dessa pessoa com deficiência. Então, apenas assim para contextualizar o que tem que ser destacado, qual o tipo de dificuldade que precisa ser mencionada quando se
está passando ali por uma perícia, né, quando se está verificando se pode se enquadrar como uma pessoa com deficiência. Por exemplo, você acorda e tem que uma coisa simples do dia a dia, acordar e passar um cafezinho, que é uma coisa muito típica, né, para os brasileiros. Uma pessoa que tem algum tipo de redução da capacidade física, não é que não vai conseguir fazer o seu café, só que provavelmente vai demorar muito mais para fazer o seu café do que uma pessoa que não tenha deficiência. E é justamente isso que vai ser avaliado e que vai gerando ali a pontuação, tá? Que é o que determina qual vai ser o grau. Então, quanto maior a pontuação, menos a pessoa tem redução ali nas suas atividades do cotidiano, menos barreiras ela enfrenta no seu dia a dia de trabalho, na sua vida pessoal e etc. Então, quanto maior a pontuação, menor é o grau da deficiência. Então, se eu tenho uma pontuação no final, que foi avaliada a questão do quadro clínico e também as questões de vida mesmo da pessoa, e a pontuação me deu ali um total de 8.000 pontos. Isso quer dizer que a pessoa não vai ter nem deficiência leve. Agora, se eu já tenho uma deficiência ali, um quadro em que a pontuação ficou ali baixa, por volta de 4.000, por exemplo, a gente já teria o enquadramento da deficiência grave. Lembrando, é uma análise conjunta das questões médicas com as questões pessoais, com as questões da vida da pessoa. Então, isso é muito importante, porque os requisitos para as aposentadorias por tempo de contribuição, PCD, variam bastante de acordo com o grau da deficiência da pessoa. Já para a questão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente já não vai ter ali uma distinção pelo grau. Então, para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o grau seja leve, moderado ou grave, já não vai interferir. Mas, de todo modo, é necessário que se faça essa comprovação da deficiência. E essa comprovação da deficiência exige essa análise conjunta. No INSS, ou seja, no regime geral, que é para aqueles que estão ligados à iniciativa privada, o procedimento para a realização da perícia já está um pouco mais simples, digamos assim, no sentido de que é mais completo, no sentido de ter um encaminhamento para um médico e para um assistente social. Agora, quando a gente fala dos servidores públicos, a situação fica bem mais delicada, principalmente quando a gente trata dos servidores públicos municipais. Porque, como é uma análise biopsicossocial, ou seja, análise médica, mais as questões pessoais ali do trabalhador, é complicado, é difícil, na verdade, que os municípios encaminhem a pessoa para essa segunda fase, que seria essa análise junto ao assistente social. E os próprios municípios acabam confundindo muito a análise da deficiência com análise de incapacidade laborativa. Por isso eu mencionei, são coisas completamente distintas, mas a gente sabe que para ter acesso ao benefício, muitas vezes isso acaba tendo muita confusão, até mesmo por quem tem o dever de fazer essa avaliação. Então tem que ficar muito atento e tem que, ao ir para a perícia, destacar todas as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, bem como levar toda a documentação médica que possui, até para determinar a data de início da deficiência. Porque se não é um quadro congênito, ou seja, se não é um quadro que nasceu com a pessoa, se é uma deficiência adquirida, precisa ter um termo inicial. Porque quando a gente tem o trabalho sem ser na condição de pessoa com deficiência e na condição de pessoa com deficiência, o tempo pode contar de forma diferente. A gente tem umas conversões que se aplicam. Mas calma, se você tem uma deficiência adquirida e teve um período de trabalho
comum, digamos assim, na live da próxima semana, ou seja, na próxima quinta-feira, vai ser o tema que a gente vai falar aqui, que eu vou explicar exatamente qual é essa conversão, o quanto tempo vale, seja numa deficiência de grau leve, ou no período de trabalho e contribuição sem deficiência, ou com variação dos graus de deficiência. Então, já vou avisando que vai ser uma live um pouquinho mais densa, com informações mais específicas, né? Com menos didáticas, digamos assim, porque são critérios de conversão, mas que também é muito importante que você saiba para não ser prejudicado. Então, já dei um spoiler a respeito de qual vai ser a live da próxima semana, mas voltando aqui, em relação à perícia para definir o grau da deficiência, importante se atentar que o médico designado muitas vezes não vai estar preparado para avaliar o quadro. Então, tendo uma negativa, é necessário que se peça para ter acesso a esse resultado da perícia, para que você busque os seus direitos na esfera judicial. Infelizmente, acaba sendo o caminho que é viável, né? Como eu mencionei, se ali o município que deveria estar, né, todo informado e dar os caminhos, fornecer os meios para uma avaliação completa, não faz, porque costuma ter essa grande confusão entre o que é deficiência e o que é invalidez, acaba que não tem, o servidor acaba não tendo outra saída senão buscar o amparo judicial. Só que mesmo para ter acesso ao âmbito judicial, ou seja, para levar isso para uma análise de um juiz, precisa ter a comprovação de que foi feito o pedido no âmbito administrativo, ou seja, junto ao órgão que você trabalha. É muito importante que tudo seja documentado. Por exemplo, a data em que o pedido foi feito, a data em que a perícia foi realizada. Também tentar conseguir ali o resultado dessa perícia para, na ação judicial, já poder impugnar diretamente quais foram ali as informações que constam nesse resultado da perícia. E, infelizmente, muitos desses resultados de perícia são extremamente genéricos e colocam, tem como resultado que a pessoa não se enquadra porque apresenta condições de trabalho. Mais uma vez, aquela grande confusão que é feita entre deficiência e invalidez. Então, saiba que, se é o seu caso, se você é um servidor, seja federal, estadual e principalmente municipal, que é o mais desamparado nesses casos, lembre-se de sempre deixar tudo certificado, tudo com comprovação, as datas dos requerimentos, datas de perícia. Além disso, sempre junte documentação médica. É importante ter essas comprovações, principalmente nos casos de deficiência adquirida, para então, no caso de não ter esse amparo do município, você poder buscar ajuda ali por meio de uma ação judicial. E se você ainda é de um município que te coloca numa situação ainda mais delicada, no sentido de que sequer realiza análise da pessoa com deficiência, porque acreditem, isso ainda acontece. Aí, mais do que nunca, é necessário ter essas comprovações, porque, primeiro, ainda que o município se negue a realizar a perícia, encaminhar para fazer essa análise PCD, tem que ter a comprovação de que o requerimento foi feito. Sem ter comprovação, não tem como ir para a esfera judicial. É o que a gente chama no mundo do direito de interesse de agir. A gente só pode levar para ação, a gente só pode levar para um processo o que a gente já tentou resolver de uma forma mais tranquila. Então, tem que ter essas comprovações. Recapitulando, para a gente poder fechar aqui a live de hoje, não ficar tão densa, tão maçante. No momento em que você for fazer o seu pedido do reconhecimento como PCD, lembre-se de guardar todos os comprovantes de agendamento, inclusive o comprovante da data ali da perícia designada, fazer a solicitação do resultado, de uma cópia do resultado, para você saber quais foram os termos para não enquadrar você como deficiente ou enquadrar em determinado grau. Levar, no momento da sua perícia, toda a documentação médica
e também, no momento da sua perícia, destacar quais são as limitações, os desafios que você enfrenta no seu dia a dia por conta da sua condição. Não tenha medo de destacar essas dificuldades e entenda que você por si só, no seu dia a dia, que já tem uma deficiência, já convive com isso, você todo dia já está lutando, você todo dia já está se reafirmando. A perícia não é um momento para você destacar tudo que você já passou. Talvez hoje o seu quadro já não te gere mais tantas dificuldades. Mas se você parar para pensar em tudo que você já passou, para chegar nesse ponto em que o seu quadro de deficiência não te gera tanta limitação, você vai ver que o seu caminho foi muito mais árduo, muito mais oneroso, muito mais pesado do que o de uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, não tenha medo de destacar todas essas questões, todos esses passos, para que você ali tenha a chance de ser enquadrado como pessoa com deficiência e tenha ali protegido o seu direito às regras de aposentadoria na condição de pessoa com deficiência. Porque isso não é caridade ou coisa do gênero, é um direito seu. Então, nada mais justo do que você buscá-lo. Por quê? Não só os requisitos para a aposentadoria são mais brandos, são mais rápidos, do que também a fórmula de cálculo. Então, você consegue uma aposentadoria melhor, com um valor melhor, e simplesmente por conta da sua condição, por conta das limitações que você já enfrenta no seu dia a dia. E, após feito tudo isso, tendo a guia negativa, não esqueça de procurar um advogado especialista, principalmente em regime próprio de previdência, para justamente poder lidar com essas questões e poder também lhe auxiliar em âmbito judicial. Então, por hoje é só. Eu gostaria apenas de me despedir de todo mundo que acompanhou aqui, principalmente Bruna, Rayane, Gabriele, Mariane. É um prazer ter vocês aqui acompanhando a live. É um prazer também ter você acompanhando a live que está assistindo depois. E como eu mencionei, se você achar que é importante conhecer alguém que tem alguma deficiência, encaminhe essa live para a pessoa, porque eu tenho certeza que pode ajudar bastante. E por hoje é só. Vou ficar aguardando vocês na live da próxima semana, em que a gente vai continuar falando aqui sobre aposentadoria PCD. Até mais!